A paz do Senhor, meus amados, é com muita alegria e satisfação. Estamos aqui mais uma vez para falar do amor de Deus, para pregar a sua palavra e dizer que Deus é bom e que o diabo não presta, que a cada dia você possa seguir a esse Deus e servir a esse Deus com excelência. E a mensagem de hoje, ontem à noite, quando eu estava fazendo a minha leitura bíblica, o Senhor me revelou uma história que eu confesso a vocês que eu nunca tinha ouvido falar, né? No tempo em que, só para contextualizar vocês, no tempo em que o rei Davi morreu, a gente sabe que aquele que precedeu o rei Davi foi o rei Salomão, né? E o seu império foi um dos maiores de Israel, se não o maior. E aí, o que acontece? Em determinado momento, Salomão começou a pecar contra o Senhor, a adorar outros deuses baseado nas suas esposas, nas crenças que elas tinham, né? Nas suas mulheres, que ele tinha muitas mulheres. E aí ele começou a levantar altares para outros deuses. E finalmente Salomão pecou. E Deus falou que iria retirar da casa de Salomão o reinado de Israel, mas só que iria manter Salomão em vida, rei, e só depois da morte de Salomão é que Deus ia retirar. E Deus fez isso tudo pela fidelidade ou justiça que ele tinha com a sua palavra. E esse é o tema da palavra de hoje. A justiça de Deus, né? Ela não falha. A justiça de Deus, ela não muda. A justiça de Deus é de acordo com a sua palavra. Então, só repetindo, a justiça de Deus não falha. A justiça de Deus é de acordo com a sua palavra. E aí ele cumpriu a promessa que tinha feito a Davi, mantendo Salomão no reinado, e logo após a morte de Salomão, o seu filho, Roboão, começou a reinar. Só que Deus levantou um outro homem que não era da casa de Davi, chamado Joroboão. E esse sim, Deus disse que daria 10 tribos de Israel para que ele dominasse sobre essas 10 tribos. E assim o fez. Porém, eu acho interessante, o que é interessante? É que mesmo Deus cumprindo com a sua palavra, mesmo Deus sendo justo naquilo que ele prometeu, o homem, ele continua a pecar. Então foi assim com Davi, foi assim com Salomão, foi assim com Roboão, foi assim com Jeroboão, né? Todos esses personagens, Deus falava, entregava a mensagem, dizia como eles tinham que seguir e mesmo assim eles abandonavam. E aí eu trago isso para nossas vidas. Quantos de nós não teríamos acesso hoje a uma Bíblia? Quantos de nós hoje não sabemos o que é que Deus quer de nós? E mesmo assim nós vamos e pecamos, nós vamos e transgredimos aquilo que Deus quer que nós façamos. E muitas das vezes, irmãos, não precisa nem a gente parar para fazer a leitura da palavra. Muitas das vezes está no nosso coração. Deus, ele colocou em nós um espírito dele. Então, tudo que é mal, tudo que é ruim, que a gente vai fazer, aquilo, Deus que está em nós, né? O Espírito Santo de Deus que está em nós, acusa. E eu fico imaginando como é que esses homens, ouvindo profetas, ouvindo a palavra de Deus, recebendo profecias, recebendo bênçãos e mesmo assim transgredem com o Senhor. Achando ele que por conta da bondade de Deus, Deus não iria ser justo na sua palavra. A justiça de Deus, ela não é de acordo com o que nós pensamos ou imaginamos, mas é de acordo com o que ele disse e prometeu em sua palavra. Então que nós possamos buscar a sua palavra. Mas vamos entrar na história de hoje para contextualizar, para não ficar apenas nas minhas palavras, né? Então, como eu falei, era uma história que eu nunca tinha ouvido falar. E olha que eu já li a Bíblia outras vezes, mas o Senhor,
de acordo com a sua vontade, ele vai liberando uma melhor compreensão à medida que você vai lendo mais vezes. Então eu vou repetir. Pessoal, leiam a palavra de Deus para que vocês possam ter vida e vida em abundância. A palavra encontra-se em 1 Reis, no capítulo 13, e diz o seguinte, logo no início, vou começar aqui do comecinho. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Até aqui tá bom. Então veja o seguinte, a única tribo que o Senhor deixou, porque o Senhor passou 10 para Jeroboão, mas ele só deixou uma tribo, foi a tribo de Judá, ainda na mão de Roboão, para que permanecesse o reino de Davi. E aí, as outras tribos, que era dominada por Jeroboão, ele começou a levantar altares. E por que ele fez isso? Porque era exatamente na tribo de Judá, onde fica Jerusalém, que ficava o templo do Senhor que Salomão tinha levantado. Então, o que foi que ele pensou? Poxa, se eu permitir que o povo vá adorar o Senhor lá em Jerusalém, ele vai se rebelar contra mim e eu vou perder o meu reino para Rehoboão. E aí eu vou ter que fazer alguma coisa. E o que foi que ele fez? Ele transgrediu a palavra do Senhor. Ele começou a levantar altares e queimar incenso para outros deuses. Porque Deus, quando Salomão fez o altar, quando Salomão fez o templo, era para adorar a Deus naquele templo. Naquela época era só aquele templo. Então toda Israel se reunia e nas festas ia queimar incenso, ia fazer o que Deus colocava no coração dele, ia para aquela cidade, para Jerusalém, para o templo de Salomão. E ele viu nisso, poxa, eu vou perder o povo aqui, eu vou perder o meu reinado. E aqui a gente já entra um parênteses, já abre um parênteses para nossas vidas. Não importa o que você pense que deve fazer, o que você precisa fazer é o que Deus quer para a sua vida. Não importa, eu acho que desse jeito é melhor, mas se Deus deu uma instrução para você fazer de uma forma, faça conforme o Senhor mandou. Faça da maneira e na medida que o Senhor colocou no seu coração. Não importa se isso sacrificar para você, não importa se for difícil, mas faça e persevere naquilo que o Senhor quer que você faça a cada momento, em todas as circunstâncias. Amém? E aí, voltando aqui para a mensagem, e quando a gente vê essa passagem, a gente acha que Jeroboão, rei de Israel, né, das 10 tribos de Israel, porque Rehoboão só ficou com uma, a gente acha que ele está queimando incenso para Deus, né? Está adorando, né? Mas na verdade não. Na verdade ele está queimando incenso para outros deuses. E aí o Senhor mandou sair uma pessoa de Judá, lá de Jerusalém, para falar com ele, para profetizar. E o interessante é que a mensagem de Deus ela é tão forte que ele não precisa nem usar o nome da pessoa. Ele nem descreve quem é essa pessoa. Ele só fala um homem de Deus. Um homem que fazia a vontade de Deus. Veja que para que Deus apareça, para que Deus use você, o seu nome não precisa aparecer. Você não precisa aparecer nos altares, você não precisa aparecer nos outdoors. Para fazer a obra do Senhor, você só precisa ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. Amém? E aí ele foi lá fazer a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Era profetizar contra a profanação que Jeroboão tinha feito nas cidades de Israel, levantando altares para outros deuses. E não só profetizar, mas mostrar que Deus era com aquele homem. E aí ele começou a falar, esses altares vão ser derrubados, e não sei o que, vai queimar cinza, e a cinza vai descer pela brecha. E aí Jeroboão, cheio de si mesmo, cheio do poder, disse: mata esse homem, prendam esse homem. Quando ele esticou o braço para ir falar que prenda esse homem, o braço dele ficou duro. Eita papai, é mistério, não é? Veja só, que achava ele que porque tinha poder, e talvez aquele homem que Deus enviou era um homem humilde, ele podia simplesmente apontar e destruir a vida desse homem.
Mas se aquele homem estava numa missão de Deus, nada podia tocar ele. Se você está fazendo a vontade de Deus, não importa aquele que se levante, a justiça de Deus permanecerá firme e fiel à sua vida. Mas veja que a fidelidade de Deus e a justiça de Deus não está em você, mas está na sua palavra, na palavra dele, na palavra de Deus. E aí sim é que a palavra se cumpre. Quando Jeroboão esticou o braço, prendam esse homem que ele estava profetizando contra os deuses dele, contra o que ele estava fazendo, né? Tem gente que se acha, tem gente que acha que está fazendo tudo, está abalando e não deixa que ninguém fale contrário ou faça algo que seja diferente dele, que acha-se melhor. Mas quando Deus levanta o homem, não toque, não aponte, não calumnie, porque senão a mão do Senhor vai pesar contra você. Porque Deus, vou repetir, tem muitas canções que diz fidelidade a mim, fidelidade ao homem. Não, a fidelidade de Deus é a sua palavra. A sua palavra não muda, ela é igual desde o tempo desses personagens que a gente está falando aqui até o tempo de hoje. Ela não muda. A palavra de Deus, ela é atemporal, ela não tem momento, ela em cada tempo ela vai usar e vai fazer o que está de acordo com a vontade de Deus. Então Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel ao que Ele prometeu. Se foi Deus quem prometeu, se foi Deus quem falou, Ele há de cumprir. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus não é para a honra e glória de homem algum. A justiça de Deus é para a honra e glória do seu nome, da sua palavra. Ele não mente, Ele não volta atrás. Deus não muda, Ele é o mesmo. Ele permanece o mesmo para todo sempre. Porque Deus não está no tempo. E aí ele se cumpre essa palavra. Muitas das vezes essa palavra ela é até um pouco mais dura, porque a justiça de Deus e o peso da mão de Deus para aquele que transgride, ele não poupa ninguém. Ele não poupou esses homens, não poupou Davi, não poupou Jesus, o seu próprio filho. Então, irmãos, que nós possamos vigiar para que não venhamos a cair, que nós venhamos vigiar para que não venhamos a transgredir aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, para que a justiça de Deus, para que a ira de Deus não se levante contra nós, porque Deus abomina o pecado, Ele ama o pecador, sim. Ele ama do jeito que nós estivermos, Deus continua nos amando, porque o seu amor não está limitado àquilo que fazemos, mas o seu amor está por nós. Ele entregou o seu próprio filho para morrer por pecado que era meu e seu. Mas ele manteve a sua justiça. A sua justiça não falhou. Como ele tinha que perdoar os nossos pecados, ele disse: não, o meu filho vai morrer por mim, por eles. Vai morrer por eles, para que a minha justiça não mude. Para que minha palavra não seja tida como falsa. Porque Deus não mente. O pai da mentira é o diabo, mas Deus, Ele é verdade, Ele é justiça, Ele é amor. E Ele é amor, Ele é verdade, Ele é justiça, de um modo que o homem não consegue compreender. De um modo que o homem jamais, em sua limitação, conseguirá compreender os planos, o amor, o projeto, a justiça de Deus. O que temos que fazer como servos é obedecer. Obedecer a sua palavra e ter a certeza que o Senhor colocou na sua palavra, que o que Ele tem colocado e os homens de Deus têm ministrado é o melhor, é o mais correto, é o mais adequado, é o melhor para nossas vidas. Deus tem o melhor para mim, para você. Mas vamos voltar para a história do homem de Deus? E aí ele foi lá e profetizou. Jeroboão chegou tal, ficou com o braço duro e disse: e agora? Clame ao seu Deus, né? Ao seu Deus. Veja que Jeroboão recebeu 10
tribos, né? 10 tribos de Israel para reinar do Deus de Israel. E depois ele já falou assim: clama aí ao seu Deus. Já não era mais o Deus dele. Já não era mais o Deus dele. Quantos de nós às vezes estamos numa pindaíba, numa situação difícil, numa situação complicada, e de repente quando a situação muda, quando Deus vai lá, faz a mudança, transforma nossas vidas, renova, coloca a gente num certo patamar, a gente acaba esquecendo Deus. E já não é mais o nosso Deus. O nosso Deus já é outro. É o nosso status. Nosso trabalho, é a nossa riqueza. Já não é mais Deus, aquele que te tirou da lama, aquele que resgatou a tua vida, aquele que te formou, não. É as coisas que você adquiriu nessa vida. É o status social, é a posição empresarial. Se engana, porque o Deus ele não muda. Se você permanecer fiel em todos esses homens que eu falei aqui, Deus sempre falou: se você permanecer fiel à minha palavra e não transgredir os mandamentos que eu dei para o teu... E começa a falar e diz assim: eu permanecerei contigo e tua casa será uma bênção. Mas o homem não, o homem tenta desobedecer. O homem tenta desobedecer, sabe por quê? Porque o homem é mau, Deus é bom, mas o homem é mau. Por isso que a cada dia, irmãos, nós precisamos matar o nosso próprio eu. Nós precisamos a cada dia diminuir para que Deus cresça em nós. Mas vamos encerrar. E aí o homem de Deus foi lá e orou para Jeroboão, o Senhor clamou e tal. E ele foi restaurado o movimento do braço dele, tudo bem, pá. Mas no mesmo momento Deus fez cumprir. Deus fez cumprir a palavra dele. O altar se rachou, a cinza caiu pelo meio. E aí havia um profeta em Betel, já idoso, que ficou sabendo que estava... Veja a situação, que ficou sabendo que tinha um outro profeta que foi de Judá lá fazer o negócio, falar com o rei. Ele se sentiu enciumado. Ele quis distorcer, ou como é que eu poderia dizer? Frustrar os planos de Deus para aquele homem. E aí ele foi lá e disse: rapaz, onde foi esse negócio? Os filhos dele contou para ele: onde foi esse negócio? Foi assim, assim. Onde é que ele está? Por onde foi que ele foi? Só que Deus deu uma instrução para esse homem. E aqui está a sua justiça, veja só. Deus não poupa ninguém, viu? E aí Deus disse: olha, não coma, não beba e não volte pelo mesmo caminho. Você vai por um caminho, mas você vai voltar por outro. E não é para comer e nem beber naquela terra. Por quê? Porque Betel, nesse tempo, estava sendo consagrado a outros deuses. E Deus queria que aquele homem permanecesse puro. Ele fez a missão, Deus disse: olha, a instrução é essa. Vá lá, faça assim, diga que a minha palavra vai se cumprir, que o reino dele vai cair, ele vai ser exterminado dessa terra. Mas você não coma e não beba e também não volte pelo mesmo lugar. Deus deu instrução para ele falar para o outro e para ele seguir. Quando nós seguimos a Deus, quando nós ministramos, quando eu estou aqui com vocês pregando essa palavra, Deus me dá uma instrução para falar para vocês, mas para também viver na minha vida. A palavra não é só para aquele que ouve, mas é para aquele que prega também. Então a instrução é para todos. E aí beleza, esse outro sacerdote, esse outro profeta ficou sabendo, os filhos dele contou e não sei o que, ou me diga onde foi, ele foi atrás do profeta, do homem de Deus, aí disse assim: rapaz, vamos lá para casa, comer e beber, olha o inimigo, eita capeta. Nisso, Jeroboão já tinha oferecido comida e bebida para esse homem de Deus quando ele curou o braço dele. Ele disse: não, vou não, nem se você me desse metade das coisas que você possui, eu desobedeceria a palavra. Olha a fidelidade desse homem. Esse homem está firme, porque ele estava na unção, ele estava próximo do que Deus estava querendo. Só que o inimigo, ele tem armadilhas, ele não desiste. Aí recusou o maná, né? A comida, a bebida,
de Jeroboão. Disse, não, você poderia me dar o que fosse, eu vou me embora, eu vim aqui fazer a vontade de Deus. Autoridade. Aí chegou e saiu, partiu. Aí esse profeta foi atrás dele. Porque o inimigo não desiste não, irmão. Você vai lá e não, a carne está tentando, a situação, o diabo, o capeta está ali, manda um, manda outro, manda um, manda outro. Ele não desiste não. Foi atrás, o homem já estava voltando para casa para ajudar. Aí foi atrás, mandou um profeta de Baal, um profeta do maligno. Porque era um profeta antigo, era um profeta velho. O que acontece? Ele já tinha se corrompido. Porque se ele permitiu que Jeroboão levantasse altares a outros deuses, e ele era profeta de Deus, ele teria que profetizar, ele teria que falar contra aquilo que Jeroboão estava fazendo naquela cidade de Betel. Mas ele não o fez. E aí ele achou, eita, agora eu vou. Peraí, isso aqui não pode acontecer não. Aí foi lá, vestido de profeta, né? Quantos profetas não tem por aí dessa forma? Foi lá atrás de um homem de Deus e chegou e disse, oxe, não. É que um anjo me apareceu, olha que maligno, é satânico, viu? Sabia que o cara era muito devoto, era um cara extremamente dedicado a Deus. Aí usou o fato de ser profeta, de parecer profeta, né? Porque ser não é, parecer não significa necessariamente que é. E aí ele foi e disse, não, um anjo me apareceu e disse que busque aquele homem de Deus e vá lá e traga ele para comer e beber aqui. Olha, exatamente contrário ao que Deus tinha falado para ele. E aí eu abro um parênteses aqui para nossas vidas. Ei, irmãos, quando Deus falar com você, quando Deus colocar algo na sua mente, no seu coração, no seu entendimento, um propósito para você, não mude esse propósito independente de quem esteja fora falando o contrário. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Mantenha-se firme aquilo que Deus lhe disse. Não tente, por mais que a aparência seja boa, por mais que se pareça uma pessoa sábia, uma pessoa extremamente instruída, não, irmãos. Faça aquilo que Deus falou para você no seu íntimo, no seu coração. Mantenha-se firme aquilo que Deus te falou. Independente, pode ser uma pessoa extremamente instruída, pode ser um profeta que diz que é um profeta de Deus, não siga aquilo que o inimigo às vezes lança pela aparência. E aí eles, não, beleza, contrário, viu? Contrário, não, vamos lá, então, opa, vou voltar. Com fome, na certa passou muita aprovação, porque a gente para fazer a palavra, fazer a vontade de Deus, a gente luta, não é fácil. Para que a justiça de Deus se cumpra, quando ele levanta um homem, aquele homem ele tem que sacrificar mesmo, tem que matar o seu próprio eu. E aí não, então é Deus que está falando. Não, tive um sonho, beleza, vou voltar. Foi lá e comeu. Na própria hora que ele tinha acabado de comer e beber, Deus levantou esse mesmo profeta e disse, por que você transgrediu ao que eu falei para você? Olha só, Deus quis usar aquele homem que tinha mentido para ele, usou novamente. Por que você não fez aquilo que eu lhe mandei fazer? Está comendo nessa terra, comendo e bebendo. Eita! Deus foi logo e profetizou contra esse homem. Veja que esse homem tinha acabado de fazer a vontade de Deus, tinha acabado de operar prodígios e maravilhas, tinha acabado de exaltar o nome de Deus, e mesmo assim ele não poupou. Não é porque você é ministro do Senhor, não é porque você faz a vontade de Deus, não é porque você é levita, porque você é isso, porque você é aquilo, que Deus vai mudar a sua palavra para agradar a você. Deus vai continuar sendo justo a sua palavra. E Ele vai levantar quem quer para mostrar que Ele é Deus. Deus usa quem quer. Ele levantou aquele homem de novo e disse, mas por que você fez isso? Pois eu lhe digo, você não será enterrado junto dos seus pais. Ou seja, o que Deus estava dizendo, você não irá voltar para a sua terra, você vai morrer aqui mesmo. Dito e feito, a palavra de Deus se cumpriu. Quando ele tentou, depois que ele comeu, ele levantou-se e voltou. Quando ele voltou, Deus colocou um leão no caminho, comeu ele. E olhe que o rapaz, o profeta, se sentiu assim e tal. Ele estava
conspirando contra o homem, mas depois que ele viu o mover de Deus e que Deus levantou ele mesmo, que falou através da boca dele, ele disse: oxe, que foi que aconteceu? Ajeitou o jumentinho para ir, não, vou por esse caminho, não sei o que, ajeitou ele direitinho para ver se ele chegava lá na casa. Ele estava com medo. Esse profeta de Baal, ele também estava com medo, porque ele sabia, ele começou a perceber que Deus estava no negócio. Ele queria fazer algo contra aquele homem de Deus, porque ele se achava um homem de Deus. Mas quando ele percebeu que Deus estava num negócio, ele ficou em pânico. E aí o homem de Deus foi e morreu. O leão foi lá e comeu aquele homem de Deus. Eita misericórdia, Senhor. Deus não poupa ninguém. Deus não poupa ninguém. O que precisamos fazer é, se estamos de pé, orar, vigiar, buscar para que não venhamos a cair. Para que não venhamos transgredir ao Senhor. Amém? E aí, concluindo a história, esse homem morreu, foi enterrado na terra desse cara aqui, desse profeta de Baal, que com certeza se arrependeu, que a gente se arrepende, mas Deus não poupou ele também. Deus não poupou ele também, porque ele ficou sofrendo com aquela angústia. Ele falou para os filhos dele: ó, quando eu morrer, me enterre junto daquele osso, porque certamente essa profecia desse homem de Deus se cumprirá, e eu quero ficar perto dele. Olha, imagina como aquele homem não ficou. Talvez melhor se fosse para ele se ele tivesse morrido. Mas Deus deixou aquela culpa, aquele peso para ele. Então, meus irmãos, a justiça de Deus, ela permanece para sempre. A sua palavra não muda. Então, vigiai e orai em todo o tempo, para que não venhamos a perder a graça, o amor, a misericórdia de Deus em todo o tempo. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe e dê uma ótima semana. E que a justiça de Deus se cumpra a cada momento, porque sabemos que a justiça de Deus é o melhor que temos para a minha vida, para a sua vida, para nossas vidas, para a nossa nação, para todos, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Valeu.